O nosso assunto, como você viu, é a respeito dessa arte que é saber ouvir, né? Porque às vezes nós vemos muito investimento em oratória, não é verdade? Muito investimento, e esse investimento voltado para que a pessoa precisa se expressar melhor, esteja ela no ambiente em que estiver, isso é positivo para carreira, positivo para relacionamento, etc. Isso é uma realidade. Mas é um pouco difícil, a coisa está mudando um pouco dentro do mundo empresarial, mas é um pouco difícil você ter curso de escutatória, não é verdade? Curso de escutatória não é oferecido. As empresas têm investido, principalmente na área de vendas, por conta de que o cliente fale mais do que o vendedor. Então está havendo gradativamente uma mudança dentro dessa estrutura, mas ainda é, sem sombra de dúvida, a necessidade de um esforço muito grande para que nós possamos investir numa condição que é primordial. Quem fala menos, aprende mais. É lamentável que nós não tenhamos a oportunidade de termos aqui um evento com interatividade. Por que nós estamos dizendo isso? Porque cada um de nós é uma história em particular, né? E é uma história única, porque você, eu, nós somos criaturas únicas, mesmo numa clonagem natural de gêmeos univitelinos, são criaturas únicas. Deus criou só você. Não é só você sozinho, é só você como esta estrutura, e imagina o que nós temos, né, de conhecimento de história, que nós mergulhamos em nós mesmos em muitas oportunidades. Nós mergulhamos no nosso inconsciente profundo, onde o registro de tudo aquilo que fomos e fizemos está contido. Por isso que vem através de intuições, né? Intu, que é do interior, ou de inspirações, que pode ser às vezes duas coisas ao mesmo tempo, né? Que vem da espiritualidade, que são coisas enriquecedoras, não é lembrar aquilo que nós fomos e fizemos, mas a estrutura do que nós aprendemos. E em relação a saber ouvir, nós, no nosso processo de comunicação, apesar de termos ainda uma certa limitação, porque o ser humano ouve de 20 Hz a 20 mil. No animal, por exemplo, como o cão, dependendo da raça, eles ouvem de 10 a 65 mil Hz. Não se dá para imaginar o que seja isso, porque na realidade, às vezes o seu cão pode estar latindo para a parede e você diz, deve estar vendo o espírito. É possível que esteja. Não, é possível também, né, porque o animal vê espíritos com muita naturalidade, mas eles não são médiums, tá certo? Porque eles não intermediam ninguém. Como é que o cachorro vai intermediar alguém, não é verdade? Como é que seria a comunicação de um cachorro? Uau, 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 uau. Ridículo. Eles não são médiums, é da natureza deles, como é da nossa natureza. Nós temos em nós uma glândula que se chama pineal, que fica mais ou menos no centro do cérebro. Se você enfiar um dedo aqui e outro no centro aqui, claro que quando eles se encontrarem, você vai encontrar a pineal. Claro que você vai desencarnar primeiro, né? Mas o fato é que você vai encontrar a pineal em você, que é uma literal estação emissora e receptora em tempo integral. Ela funciona diuturnamente, significa, eu estou dormindo, eu estou acordado, ela está funcionando. E ela está conectada em tempo integral com criaturas, estejam essas criaturas aonde estiverem, na dimensão em que se encontrarem, elas estão conectadas com criaturas que tenham interesses e desejos similares aos nossos, né? Num processo de retroalimentação. Eu alimento e sou alimentado. Mas é interessante que nós vamos buscar em Emmanuel, não só nele, mas nessa lição, aonde ele traz uma questão importante. Ele pergunta como você, nós, né? Como você ouve? E ele também dá a resposta. Ele diz, ouvir é mais que captar sons. É presença, reflexão e abertura do coração. Olha como é amplo esse exercício
de saber ouvir, por isso que é uma arte realmente silenciosa. A gente trouxe aspectos, né, em relação a essa condição. O José encontrou o João. Meia hora de conversa, o José saiu muito bem e o João poderia ter batido no hospital. Você conhece alguém assim? Não. E quando você pergunta como está, ele explica no detalhe, mas só as coisas que são desagradáveis. Se nós não estamos dentro, e aí é da estrutura do ensinamento do Cristo, veja, Jesus ensinou até nesse particular a gente tem ensinamento do Cristo de há mais de 2000 anos. Se você for em Mateus, ele é mais reduzido. Em Mateus ele diz, vigiai e orai. Vai em Marcos, no evangelista Marcos, que fez as anotações como Pedro, o apóstolo Pedro. Lá em Marcos você encontra, e eu já citei aqui outras vezes. Você lembra não? Qual é o número do Marcos? Capítulo 13, versículo 33. Cara, grava 1333 e vai no Marcos, que ele diz o seguinte, olhai, vigiai e orai. No aramaico, Jesus falava aramaico, não existe a palavra autoanálise nem autoconhecimento. É uma língua muito simplória, achava-se que ela era uma língua morta, mas descobriu-se 2 vilarejos na Turquia que falam o aramaico. Ele é tão simplório que numa frase, se você mudar uma consoante, você muda o sentido da frase. Quando a gente estudar Jesus, a gente precisa pensar nisso. Como as pessoas interpretaram, como foram as traduções, não é? Porque às vezes nós temos um Jesus diminuído, quando na realidade são interpretações a respeito, porque ele mesmo não escreveu nada, né? É muito interessante, é abrir a mente para verificar que a língua muito simplificada traz efetivamente muitas mudanças, não é? Em relação a certas passagens. Vou dar um exemplo. Um espírito crístico que chega em determinado momento e diz assim, eu e os pais somos um, ele não está dizendo que perdeu a individualidade, ele diz que ele vive na mente cósmica, que a gente não sabe nem o que pode ser isso. Viver consciente na mente cósmica é o que passa na mente cósmica, passa na mente de um espírito desse conscientemente, porque esses espíritos são 100% consciência. Nós somos 5. Na genialidade de um Einstein é 10. Um espírito desse é 100%. Tudo é consciente. Por isso que quando a gente diz assim, eu fazendo uma prece para Jesus, será que eu me conecto com ele? Você tem dúvida? Percebe? Você tem dúvida? Se esse espírito diz, eu estou conectado na mente cósmica, e André Luiz diz no livro Evolução em 2 Mundos, nós nós vivemos no hausto do Criador, é simbólico, né? Vivemos na respiração do Criador, né? Isso é um simbolismo que ele usa. Não tenhamos dúvida que esse contato acontece, sim, né? Nós não ficamos distantes de Deus, não tem como. Não tem jeito, se a gente vive sustentado no amor dele. É a questão do peixe, né? Com André Luiz usa essa ilustração nesse livro já citado. O peixe está no oceano, não tem a menor consciência de que aquele líquido lhe dá toda a estrutura de vida, né? E, no entanto, ele está lá. É a nossa situação, consciente ou inconsciente, nós estamos dentro do oceano de amor de Deus. E é interessante, então, o que o Marcos diz lá, né? Olhai. Porque não tem autoanálise, não é olhar a vida do vizinho. Olhai, olhar para dentro. Vigiai e orai. Porque se eu não conheço nada em mim, eu não tenho que vigiar. Não é? Olha a lógica. Eu preciso conhecer alguma coisa em mim para ter vigilância e orar para aumentar a minha capacidade de autoanálise e, consequentemente, de maior vigilância. Veja como se estrutura dentro desse assunto, porque se nós não temos esse cuidado, numa conversa, você sai doente até de frente da criatura. E a mídia, por exemplo, bombardeia em tempo integral. Se nós não pegamos apenas a informação
que é uma informação cujo viés é daquela empresa, porque aquela empresa tem determinados interesses, tá certo? A outra empresa tem outros interesses. A informação vem, não é para a gente viver desinformado, desinformada, não é isso. É ter consciência de que aquilo que está chegando tem um viés ali e adotar uma postura que é bem interessante, que Kardec traz no livro Obras Póstumas. Depois você dá uma folheada que você vai achar. Ele faz uma colocação incluindo espíritos, de uma maneira generalizada. Ele diz assim, uma opinião tem o valor de uma opinião, nada mais do que isso. Ah, mas foi o espírito XPTO. Uma opinião tem o valor de uma opinião, não significa que seja verdade. Se nós temos esse cuidado, as bombas que chegam, e chegam uma atrás da outra, você viu? Você já viu isso, né? Quantas notícias boas você recebe pela mídia durante o dia? Nenhuma não, mas... Por que que vende? Vende aquilo que sai do normal. Esse é o que vende. O normal não vende. Viraria notícia se amanhã a mídia publicasse que este grupo saiu para trabalhar, atender às suas responsabilidades, ou saiu para estudar. Isso dá notícia, não? Isso não dá notícia, porque esse é o comum de quase 8 bilhões e meio de criaturas no planeta. O que dá notícia é o que sai fora. Lembra que eu fiz uma colocação como exemplo bastante simples? Se eu sair daqui e for mordido por um cachorro, dá notícia? Não. Mas se eu sair daqui e morder um cachorro, vira notícia. Expositor louco morde o cachorro, expositor internado, o cachorro passa bem e coisa do gênero. É o que sai do normal. É a exceção, e a exceção, inclusive, tem um viés, que se a gente não usa dessa estrutura do ensinamento do Cristo, isso nos afeta sim. Por isso que tem que saber ouvir. E passar pelo filtro. Isso é uma opinião, tem o valor de uma opinião. Será que é isso? Quer ver uma coisa muito simplória? Briga de marido e mulher. Se você perguntar para um para outro, cada um tem a sua versão, né? Cada um tem a sua verdade, que às vezes nem eles mesmos sabem. Às vezes essa briga já vem de encrenca de outra reencarnação, que eles se encrencaram lá, e aqui, de repente, alguma coisinha, um gatilho que acontece, daquela, né? Vem de lá. Isso não quer dizer que seja uma regra, né? Pode ser situação que começa a ser montada aqui e empurra para frente, né? Que ninguém tenha se ocupe dessa situação de querer empurrar e criar tendência para frente. Mas é uma realidade. Por isso a necessidade da vigilância, sim. E a importância, diz Emmanuel, de saber ouvir. E se num mundo ruidoso a escuta torna-se imperativo ético e espiritual. Veja o alcance, né, que o mentor traz para nós. Ele diz assim, promove relações mais profundas e existência mais significativa. Que é verdade, né? Quando a gente procura saber, procura ter sabedoria no ouvir, na realidade a gente promove relações muito mais profundas, porque a gente não captura a posição e a ideia do outro, né? Às vezes isso acaba acontecendo, e existe uma perspectiva espírita, escutar é caridade ativa. E às vezes a gente não tenho tempo de fazer caridade, não tenho tempo. Às vezes a pessoa que quer necessitada, ela só quer falar, não é verdade? Às vezes a pessoa só quer falar. E nós, homens que somos mais práticos, por uma tendência evolutiva, não é? Em relação à questão da praticidade, né? A gente funciona departamentalizado, né? Elas falam, entram no departamento e para mudar de departamento tem que ter a solução no departamento onde entrou, não é? Não é verdade? Mas é uma realidade. Isso é uma questão evolutiva, não é? De foco. O que acontece? Não quer dizer que a mulher não tenha foco, a mulher é multitarefeira, né? Ela é multitarefeira. Isso vem da caverna. Né? Na caverna, a mulher tinha que prestar atenção nas crianças, falava entre elas,
olhar de 180 graus, por quê? Porque o predador não vem de frente, o predador vem pelas costas ou pela lateral. Né? Olhar e tudo acontecendo ao mesmo tempo. A caverna não tinha porta. Nós íamos caçar. Né? Caçar, durante a caça, você não faz DR. Não, que eu estava tendo um problema lá na minha caverna. Não é? Por isso que se você não treina o olhar e passa aquela beldade, você, que é o olhar do caçador. É inconsciente. Né? É inconsciente. Tem que treinar, senão vai, não é? Caça. Porque era assim que era. Né? Isso é por departamento. Vocês às vezes falam, a gente quer resolver, mas vocês não querem que resolva nada, vocês só estão falando. Não é? Percebe como a gente precisa treinar realmente, saber ouvir? Porque é caridade. Você pode ouvir só pelo fato de que a pessoa precisa falar. É também instrumento de autoconhecimento, porque quando você fala para mim, por isso que eu disse, é uma pena que não tem interatividade, porque tem riqueza aqui. Quando você fala para mim e eu escuto você, eu faço links de situações que eu conheça, que desperte em mim, de coisa que, por exemplo, pode não estar nessa reencarnação, tá certo? Porque esse todo está em nós. Eu posso mergulhar nesse inconsciente profundo e fazer ligações com aquilo que você está falando, ou posso estar aprendendo diretamente do que você está me dizendo. Veja a riqueza disso. Outro aspecto é prática de humildade que aproxima das leis de Deus, porque quando eu dou tempo para que a criatura se expresse e vou fazer o quê? Se eu sou um cidadão que só quer falar, eu vou exercitar a paciência. E as leis de Deus e todos os potenciais divinos estão aonde? Em nós, não está fora de nós. A gente não ama, né? Pegando de fora para dentro. É exercício do amor. A gente perdoa por exercício de perdão. Nós somos bons por exercício de bondade. É potencial do ser, está íncito nele, faz parte de. Por isso que a gente não vai dar errado. Não tem como dar errado. Mas eu quero dar errado. Tudo bem, pode dar errado um tempão, mas de final não vai dar errado. Não tem como, porque você não consegue sair da sua natureza, da nossa natureza, que é divina. Quem disse isso? O Cristo. Aliás, ele pegou lá os Salmos 82, versículo 6, e para lembrar, né, porque ele não podia falar, evangelho significa boas novas. Você não pode falar de novidade sem ter, não é, um lastro. Você tem que ter um pavimento para botar outro em cima. Então, o pessoal conhecia o que é chamado do Pentateuco de Moisés, né, os 5 livros atribuídos a Moisés, que é chamado de Velho Testamento. Ele pegava de lá, não é, e aí encaixava o que era novo. Então ele pega lá no Salmos 82, versículo 6, e diz, ouvistes, porque era tudo oral, porque o analfabetismo era 100%. Ouvistes, sois deuses, né, porque o Salmos diz assim, sois deuses, filhos do Altíssimo. Aí ele diz, ouvistes, sois deuses. Aí ele fez a complementação. Podeis fazer o que faço e muito mais. O e muito mais é que tem gente que faz mais que ele. Né? Porque a evolução, se ele é um Cristo planetário, tem um Cristo do sistema solar. E deve ter um Cristo da galáxia. Imagina, você não para nunca de evoluir. Não é? Não vai ser evolução total, mas é uma evolução significativa. Então veja, a essência, então, dessa verdadeira escuta, silenciar o diálogo interno. E uma coisa importante, perceber palavras, silêncios, emoções e linguagem corporal. Pessoal, tem gente que não fala, não articula a dor, mas mostra a dor de outra maneira. Você lembra desse gráfico que a gente trouxe aqui, numa palestra? Esse é um gráfico feito por Albert Mehrabian. Esse é um processo de comunicação. Você vê que o verbal é 7% do conteúdo. 38% é tom de voz, é ritmo, é entonação. E não verbal é gesto, postura e expressão facial. Tem gente que não fala articulando palavra. Logo não articula, não tem tom de voz. Fala com o quê? Com a expressão do corpo. Tem gente que sofre e não consegue falar
o que está sentindo. É a mesma coisa da criança, é o bloco da criança que ainda funciona no ser. Porque aquele bloco que foi criança não se perdeu, está em nós, tá certo? Tem o bloco da criança, tem o bloco do pré-adolescente, tem o bloco do adolescente, que nesse caso não tem hormônios, tem demônios, depois tem o bloco do adulto, não é assim? Tem muita gente que, a criança, por exemplo, se você tem filho, você sabe o que eu estou dizendo. A criança, por exemplo, ela não consegue expressar, vai dar febre, diarreia, não é? Dá alguma coisa na criança, porque ela não consegue expressar. Então vai de outra maneira. Tem muito adulto que também mergulha no bloco da criança, não consegue se expressar, e é através da linguagem corporal que você percebe o indivíduo. Quer ver uma prova disso que é gigantesca? Mãe. O filho abre a porta, ela sabe como está. Não é? Aliás, nem precisa abrir porta. Se você estiver na China, estiver tendo um piripaque lá, sua mãe, de repente, liga e está tudo bem. Por quê? Porque, é claro, né, esse ser saiu, não é sair de dentro dela, não é apenas um sair de dentro. Você pega lá o capítulo 13, Missionários da Luz, o livro Missionários da Luz, do André Luiz, no capítulo 13, cujo título é Reencarnação, o espírito se conecta com a futura mãe antes dela ter qualquer relação sexual para que ela engravide. Então a conexão começa antes. Imagina a ligação que tem nisso, a ligação energética que existe nessa relação. Então é por isso que, se nós vivemos conectados, imagina uma mãe com um filho, com uma filha, não é? A conexão que existe e que não termina. Ele pode estar adulto, em idade avançada, se ela estiver reencarnada, e aliás, se está desencarnada, ainda está tomando conta do dito cujo, que está arrumando as encrencas. Pode ver, você vai encontrar na literatura espírita uma quantidade enorme. Pega, aliás, vamos indicar aqui, Libertação, do André Luiz, que a Matilde cuida do Gregório, 700 anos cuidando daquela praga para ver se ela mudava. Tem que ser mãe, não é não, parceiro? Porque mãe dá vida pelo filho, o pai quer negociar. Mas é uma realidade. Você veja, é o instinto. Aliás, a leoa que lambe o filhote vai ser a mãe que vai acalentar o filho, porque é um processo evolutivo do ser. Então, veja, muita gente fala, né, não consegue, ainda é a criança, é o bloco da criança que está aqui. E aí a dor se manifesta através do não verbal. Prestar atenção, porque se a gente fica blá, 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 a criatura não tem nem espaço, não é verdade? Então, outro aspecto, né, evitar respostas automáticas. Na verdade, é sequestrar o diálogo. O indivíduo diz assim, eu estou com uma dor, e você sabe que a sua dor é a maior do mundo, né? Porque é sua. O meu problema é o maior problema do mundo, porque é meu. Né? Aí você diz assim, eu estou com uma dor. Isso não é nada. Pior aconteceu comigo. Cara, você está dizendo que a dor do cara não te importa. A dor do outro não te interessa. O que o outro está passando não te interessa. Não é verdade? Olha a falta de caridade que é. Não, porque pior aconteceu comigo. Mas é que eu estou com uma dor de cabeça. Isso é bobagem. Dor de cabeça tenho eu. Começa aqui, dá umas repuxadas, quando vou ver, pega o ciático. O que interessa para o indivíduo que está sofrendo? Que não é que você dê espaço para ele, de repente, né, poder tirar um pouco do peso que às vezes carrega, né, e não ficar com as respostas prontas num automatismo absurdo. E por que isso acontece? Né? Os principais obstáculos. Ego e pressa em responder. Parece isso, já viu não? Sentido de emergência. Tem gente que dirige, porque eu pego muita estrada, né? Tem gente que dirige. Eu não sei. Como é a glândula pineal, que é o terceiro olho, ele só pode estar enxergando com o terceiro olho, porque ele está assim. É um Tesla. Não, um Tesla nada. Não é, não. O fato é que, cara, o risco não é só meu. Eu estou colocando, eu estou numa condição de suicida e de homicida, porque eu posso causar um acidente onde eu desencarno e desencarno os outros.
Quando isto aqui é extremamente útil, concorda ou não? É extremamente útil. Você pode mandar uma mensagem positiva para alguém, você está fazendo caridade. Não é aquele grupo de bom dia. Grupo de bom dia, não é? Bom dia, bom dia, bom dia. Não, grupo de bom dia não funciona. Tem que ser algo que seja pessoal. Não é? Ou então, quando recebe a mensagem, deixa o indivíduo dizer. Às vezes o indivíduo só consegue desabafar teclando. Não é verdade? Tem esses aspectos. Então, nada de pressa. Outra coisa, falta de humildade para aprender com o outro. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. É impressionante. E não tem faixa etária. E, aliás, está chegando o espírito agora que, numa idade assim, no começo, é impressionante o que eles sabem e o que eles questionam. Não é? É impressionante. Por quê? Imagina quando a gente voltar. Com esse conhecimento do hoje, imagina quando a gente voltar. Seremos os questionadores, questionadoras, etc. Vamos dar um trabalho miserável para quem for nos receber. Claro, porque é dinamismo. A gente quer sempre... porque parar é doença. Para o espírito, que nós somos seres dinâmicos. Parar é a enfermidade. Não precisa estar manifesta no corpo, já está manifesta no ser. Por isso que a gente, nós somos espíritos que buscam progresso. E outra coisa, sempre o cuidado daquilo que, se saber ouvir é uma arte, falar também, não é? Acho que muita gente deve conhecer essa fábula, a fábula da carroça, que é do Esopo. O Esopo, acredita-se que, se é que ele existiu, ele viveu no século VI a.C. E ele era um fabulista, não é? Ele criava fábulas. E a da carroça é o pai e o filho que estavam indo para Atenas, a pé, evidentemente, né? Porque a gente vê filmes assim de épicos, todo mundo de cavalo, camelo, isso não acontecia. As pessoas andavam a pé, Jesus ia de uma cidade para outra a pé. Né? Em determinado momento ele diz, o filho do homem, como ele se tratava, não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Era tudo a pé. E eles estavam caminhando, que eles iam até Atenas, no meio do caminho, muito cansados, já pararam perto de uma beira de um rio, e para tomar água e descansar, porque a estrada era muito pedregosa, e de repente o filho ouve um ruído e diz assim, para o pai, essa é uma carroça. O pai disse, é verdade, é uma carroça, e ela está vazia. E ele disse, como é que o senhor sabe? Ele disse, porque uma carroça vazia faz muito barulho. Bom, morreu o assunto ali, foram para Atenas, etc. Mas o rapaz disse o seguinte, quando ele ficou adulto, ele disse, quando eu vou conversar com uma pessoa, que a pessoa sequestra o meu diálogo, que a pessoa às vezes fala muito alto, que a pessoa não deixa espaço para que eu possa conversar, eu lembro do meu pai com a carroça vazia, que é fantástico, né? Quem fala muito é porque não tem nada a dizer. Não é uma realidade? Principalmente quando se exalta muito, é porque está na condição da carroça vazia. É interessante para que a gente possa refletir sobre, não é? Até porque existem as qualidades essenciais nesse processo de ouvir. Tolerância, suspender julgamento. Ouçamos a história e não julguemos, porque a gente não conhece o fato como um todo, aquilo que envolve aquela criatura, e às vezes são casos graves. Aquilo que envolve a criatura, a gente não conhece o todo, a gente não está dentro da estrutura para saber como é que funciona. Outra coisa, a empatia, colocar-se no lugar do outro. Se é ético fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, a empatia é se colocar no lugar do outro, procurar sentir o que ele sente. Como é que ele vive aquele momento? Claro, não dá para você a sugar experiências, mas dá para você chegar muito próximo do que é aquilo que se... Porque em determinadas situações nós vivemos coisas semelhantes, não é? Nós passamos por coisas semelhantes. É diferente, é se colocar no lugar do outro. E isso traz benefícios na escuta. Por exemplo, relacionamentos mais saudáveis. Quantas encrencas tem dentro do lar, não é? Por conta de que as pessoas não se ouvem.
não é? Às vezes chegam ao divórcio. E você vai ver casos de divórcio, por quirela que começou o processo. Simplesmente porque a comunicação é complicada. Não dá tempo de um falar e o outro ouvir. Porque os dois falam ao mesmo tempo. E às vezes relacionamentos se perdem por causa de bobagem. Começa tudo no alto nível e termina a briga por causa do açucareiro. Via de regra, né? Ou na bicicleta, você fica com a roda da frente e fica com a roda de trás. E aí começa o nível. Outra situação, resolução pacífica de conflitos, né? Com as pessoas que nós nos relacionamos e fortalecimento em matéria profissional, fortalecimento da compaixão e do trabalho em equipe. Funciona. Não é? Os grandes líderes ouvem mais. Os grandes líderes. Não estamos falando de líder, não estamos falando de chefe. Não é? Chefe não ouve. Os grandes líderes ouvem mais. Imagina, em matéria de dimensões espirituais que nós vamos falar, lembramos de Jesus. Jesus ouvia as pessoas. Jesus não ficava fazendo sua palestra e curando gente. Ele ouvia as pessoas. Tanto é que você tem muitas passagens que ele se chegava à pessoa e dizia: "Que queres que eu te faça?" Aí o indivíduo dizia para ele o que ele queria. Então, a questão, por vezes, era... Ou então o indivíduo abordava ele ouvia o indivíduo na abordagem. Tem várias passagens que você vê uma situação ou outra onde ele escutava as pessoas. Claro, porque você atender uma pessoa, você precisa escutar o que ela está passando, o que ela está vivendo. Não é? Isso está em Jesus. E nessas dimensões, aspecto de a gente ouvir a si mesmo. Às vezes a gente está tão... né? Naquela loucura, naquele estresse, que às vezes a gente não se ouve, que é um processo de autoconhecimento. Ouvir a Deus, fazer silêncio interior, se apresse a falar com Deus, meditar, dar um tempo, é ouvir o que Ele tem e Ele responde. Não é que Ele vai vir falar no nosso ouvido. Ele responde. É através do encontro com uma pessoa, de uma página que a gente lê, de um pedaço de filme que a gente está assistindo, de um pedaço de peça, algo que de repente caia na nossa frente. A resposta vem, mas a gente tem que se posicionar na condição de que se eu falei, agora eu dou um tempo para ouvir. Né? Porque a resposta vem. Ninguém é desassistido, desassistida. Não existe isso. Né? O Senhor nos ama, ponto. Entre nós a gente ama, vírgula. Que é bem diferente, não é? Mas outro aspecto, ouvir a espiritualidade. Né? Dá um tempo para a questão das intuições brotarem e das inspirações. As coisas se juntam e são sempre positivas para todos nós. Até porque caridade é essencial. Escuta dela, como a gente já falou, como caridade. Atenção ao aflito. Toda casa espírita tem a assistência fraterna, né? Que você vai ouvir o que a pessoa está passando, etc. E às vezes é a única oportunidade que a criatura tem de poder se expressar, porque às vezes dentro de casa ela não consegue. Né? Às vezes com as pessoas ela não consegue, porque há o sequestro e efetivamente isso não é nada. Outra situação, sensibilidade é aqueles que são silenciosos. Lembra lá do Albert Merabian, né? O corpo fala mais do que os outros aspectos e tem muita gente que se comunica só dessa maneira. E escuta na família, no trabalho, como caminho de fraternidade. A gente quer exercitar o bem, que oportunidade, né? Na primeira sociedade que a gente chega. Muita gente aqui pode ser que não tenha a família parental, né? Não tem a família consanguínea aqui, mas você tem uma família que são aqueles amigos mais próximos, que são aquelas criaturas cuja confiabilidade é muito grande. Essa passou a ser sua família, concorda ou não? Passa a ser a sua família. E dentro dessas estruturas, nunca nos esqueçamos de um detalhe importante, que você já sabe. Não é? Quem nos decepciona são os amigos. Não é verdade? Como nós decepcionamos eles em alguma coisa. Sim ou não?
Porque se o cara não gosta de você, ele não te decepciona. Se você não gosta do cara, ele não te decepciona. Não é? Quem te decepciona de vez em quando. Por quê? Porque eles não são criaturas perfeitas como nós também não. De nós também acontece algumas decepções. Não é? Outro aspecto importante é a integração dessas dimensões. Escuta horizontal ao próximo. Escutar ao próximo. Olha um momento de fraternidade, de caridade. Escuta vertical a si mesmo, a Deus e a espiritualidade. Né? Porque às vezes a gente, conforme nós dissemos, a gente vive num mundo tão estressado, bombardeado por informações o tempo todo, atividade de trabalho, é criança, é isso, é aquilo, que você não para escutar a você mesmo. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou montando para mim? Porque são aspectos, essas perguntas são importantes. Né? Quais são os meus objetivos reais? Porque não é só um foco, não é verdade? É abrangente a nossa existência. Nossa existência tem a abrangência e é caminho para a paz interior e transformação social. Conclusão disso tudo, vou terminar no horário. A conclusão disso tudo. Ouvir é ato de amor. Sempre que nós ouçamos as pessoas, ou, no mínimo, a nós mesmos. Né? Porque é ato de amor. E, aliás, tem um detalhe. Se nós não exercitamos amor em nós, como é que nós vamos exercitar o amor no outro? Não é uma realidade? Se você não gosta de você, como é que você vai gostar do outro? Se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o outro? Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Fica tudo fake. É tudo aquela coisa de casca. Né? E o real exercício está em nós, com as dificuldades todas que nós temos. E temos muitas, sim. Então, o investimento é dentro das possibilidades, nós vamos investindo. Aliás, o Emmanuel vem para nos trazer, está no livro Leis de Amor, com a psicografia do Chico e do Valdo Vieira, porque foram os dois médiuns que trabalharam nesse livro. Ele traz uma informação ali muito significativa para nós. Ele diz assim, sobre questões de hábito. Ele diz, quando nós descobrimos um hábito infeliz, nós já evoluímos. Significa dizer o seguinte, como é hábito, está automatizado. Quando eu descubro, às vezes é um toque de um amigo, de uma amiga, ou às vezes é a percepção mesmo, né, que se conscientizou. Quando eu descobri, eu trouxe para o consciente. Agora começa o investimento. E hábito, você não acaba com o hábito, você substitui hábito. Como era hábito, né, foi duro para se tornar um hábito, vai ser o contrário agora. Eu falava mal da vida alheia, agora eu vou falar o bem da vida alheia. Não tem a menor graça. Vai virar a chave. Vou dar uma bem simplória. Eu tinha um hábito de botar a mão no bolso durante palestra e aula. Um dia alguém disse assim, o que você tem de tão importante nesse bolso que você fica conferindo toda hora? Eu disse, Me toquei. E para tirar a mão do bolso? Bom, estou dando um exemplo simplório. A gente sabe onde é que o bicho pega, no nosso caso, né? Onde o sapato aperta. Mas é uma realidade. Olha como é fantástico, como é estimulante. Não é? Eu tenho o hábito só de falar. Me apercebi disso. Vou precisar me controlar. Vai ser difícil, mas não impossível, porque já está no consciente. Então agora vai ser a aplicação. E, claro, finalmente inspirados pelo Cristo, façamos da escuta um instrumento de cura, de consolo e, acima de tudo, como a gente sabe que o mundo precisa, de paz. E por falar em paz, muita paz a todos. Muito obrigado.